Então, geometria analítica, o nosso estudo inicial é em relação ao estudo do ponto, tá certo? Observe que todo ponto, quando eu coloco um ponto aqui, ó, um ponto, que eu vou chamar de ponto A, ele vai ter as suas coordenadas. Quem são elas? O x e o y do ponto. O x é o que a gente chama de abscissa do ponto, e o y é o que a gente chama de ordenada do ponto. Tá? Então, todo ponto tem um x e um y. Observe que aqui você tem o plano, né? E aqui eu tracei, a gente tem o sistema cartesiano ortogonal. Veja só, você tem o eixo x, tá vendo? Na horizontal. Esse eixo x é chamado de eixo das abscissas. E o eixo y na vertical é chamado de eixo das ordenadas. Então, o sistema cartesiano é formado por dois eixos, né? O eixo x, o eixo das abscissas, e o eixo y, o eixo das ordenadas. Observe que esses dois eixos eles se cruzam aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Por isso que a gente fala em sistema ortogonal, né? 90 graus. No cruzamento aqui você tem o zero, a origem, né? Zero. Analisando o eixo x para a direita, você tem os valores positivos, né? Mais 1, mais 2, mais 3, reticências. Para a esquerda, os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e aí vai. Já o eixo y, para cima, você tem os valores positivos, mais 1, mais 2, mais 3. E para baixo, os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Esse sistema, esses eixos x e y, dividem o plano, ó, em 4 regiões. Ó. Essa primeira região aqui é chamada de primeiro quadrante. No sentido anti-horário, você tem aqui o segundo quadrante, ó, nessa região. Aqui você tem o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, tá certo? Então, o sistema cartesiano divide o plano em 4 regiões chamadas de quadrantes, tá bom? Observe que para um ponto pertencer a essa região do primeiro quadrante, olha, o x tem que ser positivo e o y positivo. Então, primeiro quadrante, x deve ser maior que zero e o y maior que zero. A abscissa do ponto, né, tem que ser positiva e a ordenada positiva. Tá? Veja, se eu pegar um ponto aqui, esse ponto aqui, ó, ele tem um x, observe, ó, um x que é 3 positivo e tem um y que é 2 positivo, tá certo? Para o ponto pertencer ao segundo quadrante, o x tem que ser negativo e o y positivo. Então aqui, ó, o x é menor do que zero e o y é maior do que zero. X menor do que zero e o y maior do que zero. Para o ponto pertencer ao terceiro quadrante, o que é que deve acontecer? Olha, o x deve ser negativo e o y negativo. Então eu devo ter x menor que zero, y menor do que zero também, tá certo? Observe, se eu pegar um ponto aqui, ó, ele tem um x que é negativo e tem um y que também é negativo. Já para pertencer ao quarto quadrante, o x tem que ser positivo, maior do que zero, e o y tem que ser o que? Negativo, menor do que zero, tá certo? Então, essas são as condições para que um ponto pertença a cada quadrante, tá bom? Mas vamos lá. Como é que eu localizo os pontos? Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, alguns exemplos. Digamos que eu queira localizar o ponto A, que tem coordenadas 1 e 2. Ó, tem a abscissa, que é o x1. O primeiro elemento é sempre o x, a abscissa 1. E a ordenada, que é o y, é 2. Então, como é que eu localizo esse ponto? Tá? Aí você vem aqui, ó, x é mais 1, tá vendo? Ó, mais 1, aqui, ó, 0, 1, mais 1. Então, você vai tracejar uma reta aqui, ó, na direção do 1, tá certo? Tracejando a reta na direção do 1, pontilhado. E o y é 2, ó. No y2 você vai tracejar também passando pelo 2. Pronto. No cruzamento, está aqui, ó, o nosso ponto A. Tá? Então, veja, o ponto A está aqui, ó. X é 1 e o Y aqui é 2. Tá certo? Então, veja que é bem tranquilo. Vamos lá, outro exemplo. Digamos que eu queira localizar um ponto B. Né? X é, sei lá, menos 4 e o Y é 2. E o Y é 2. Vamos lá. X é menos 4 e o Y é 2.
Então, a abscissa, que é o x, é menos 4. Ali procura eixo x, menos 4, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá certo? Então, ó, traceja aqui, ó, na direção do menos 4. E o y é mais 2. Ó. Y é mais 2 está aqui. Ó. Então, traceja aqui na direção do 2. No cruzamento, aqui, ó, eu tenho o ponto B. Tá vendo? Está aqui o ponto B, ó, nesse cruzamento. Então, veja, para você localizar o ponto, é só fazer isso aí, tá bom? Vamos a um outro exemplo. Digamos que eu tenha o ponto C, né? X é menos 2, tá certo? E o y é menos 3. Então, a abscissa, que é o x menos 2, eu procuro, ó, x menos 2, tá vendo? Tá aqui, ó. E o y é menos 3, está aqui embaixo, ó. O y menos 3. Então, seria aqui assim, ó, menos 2, tá vendo? Menos 3. Então, aqui eu teria o meu ponto, tá certo? O meu ponto C. Aqui, ó, x é menos 2, y é o quê? Menos 3, tá bom? Mais um exemplo. Digamos que eu queira o ponto D. O ponto D. Quais são as coordenadas de D? 3 e menos 2, por exemplo. Então, x é 3. 3 está aqui, ó, tá vendo? 3. E o y é menos 2. Ó. Então, seria algo aqui, ó. 3 menos 2. No cruzamento aqui eu teria o nosso ponto, tá vendo? Então, tá aqui o nosso ponto D. Tá? Veja que é bem tranquilo, tá certo? Agora, observe esses dois pontos que eu vou colocar agora. Ó. Digamos que eu queira o ponto E de coordenadas 5 e 0. Ora, o x é 5, positivo, então ó, x é 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui, tá vendo? Mas o y é 0. Então, onde é que eu marco o ponto? Sobre o 5 aqui. Então, o ponto está localizado aqui, ó. Tá vendo? Em cima do 5. Está aqui o ponto E. Então, o que é que você percebe? Que para um ponto pertencer ao eixo x, ao eixo das abscissas, o y é 0. Obrigatoriamente o y é 0. Tá certo? E o contrário também vai valer. Ó. Se eu quisesse marcar o ponto F, 0 para x e 4 para y. 0 para x e 4 para y. Como o x é 0, o ponto vai ser localizado no eixo y, no eixo das ordenadas. Então, y é 4. 1, 2, 3, 4. Como o x é 0, o ponto está localizado aqui, ó, no 4, tá vendo? Então, aqui a gente tem o ponto Q, o ponto F. Então, para um ponto pertencer ao eixo x, o que é que deve acontecer? O y é 0. Para um ponto pertencer ao eixo y, o eixo das ordenadas, o que é que deve acontecer? O x é 0. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E é bem tranquilo, né? Só é marcar as coordenadas e localizar os pontos.